Vamos lá, então. Continuando ali na parte dos oxidantes. Os oxidantes são utilizados com colorações permanentes encontradas em diferentes volumagens que determinam a porcentagem do peróxido de hidrogênio contida. Então, existem 10 volumes, onde tem 3% de peróxido de hidrogênio, 20 volumes, 6%, 30 volumes, 9% e 40 volumes, 12%. Os reveladores, eles são utilizados com as colorações semipermanentes e tonalizantes, e também com a função de revelar os pigmentos. Então, ali na apostila, né, ela começa a partir do 9 volumes. Porém, hoje ela já está atualizada, né? Então, hoje ela já existe a coloração, a OX, a 3,5 volumes, 5 volumes, 6 volumes, 8 volumes e 9 volumes, tá? Então, recapitulando, oxidante para coloração permanente e reveladores para coloração sem amônia, tá? Então, o oxidante tem poder de clarear tom e revelador não, ok? Bom, vamos falar agora sobre a altura de tom, né? A altura de tom do cabelo, ela se dá dentro de uma escala internacional que classifica a cor dos fios dos cabelos em 10 tons, com numeração de 1 a 10, sendo 1 a mais escura e 10 a mais clara. Essa classificação representa a base da cor dos cabelos, ou seja, sua cor natural ou artificial dentro de uma escala numérica citada. Então, assim, ó, toda coloração, ela tem uma numeração, certo? Então, vocês vão ver na tabela de cor lá, que ela tem, na caixinha, que ela tem uma numeração. Essa numeração, ela é mundial, tá? Ela é universal. Então, por exemplo, se eu compro uma coloração 5.0 aqui no Brasil, de uma determinada marca brasileira, e eu vou para fora do Brasil e eu quero colorir o meu cabelo com uma 5.0, a coloração é igual, tá? A proporção é igual, porque eles padronizaram a quantidade de pigmentos para cada numeração de cor. Então, por exemplo, existem as cores, os nomes fantasias, né? Por exemplo, 5.0 é um castanho claro. Porém, existem marcas que usam o nome de cacau, de amendoada, de vários nomes, tá? Mas são nomes fantasias. Então, quando vocês forem comprar uma coloração de marcas diferentes, vocês usem a mesma numeração, porque essa numeração ela é universal e ela tem um padrão a ser seguido, tá? Isso é pré-determinado pela Anvisa, tá? Que ela protege aí o cliente disso, ok? Então, na nossa tabela lá, na nossa apostila, a gente tá nessa página, onde fala a numeração e a cor dos cabelos. Então, o 1 e o 2 é o preto, o 3 é o castanho escuro, o 4 é o castanho médio, o 5 é o castanho claro, o 6 é o loiro escuro, o 7 é o loiro médio, o 8 é o loiro claro, o 9 é o loiro muito claro e o 10 é o loiro claríssimo, ok? Os diferentes tons se dão pela concentração de uma das cores primárias. Desta forma, pode-se afirmar que um cabelo claro tem uma concentração de pigmento amarelo maior, em relação à quantidade de pigmentos azuis e vermelhos encontrados em um cabelo castanho, mas sempre com uma presença de 3 cores, azul, vermelho e amarelo. Então, gente, lembra daquela aulinha lá da escola, né, onde a gente fazia as cores primárias, as cores secundárias? Então, a colorimetria do cabelo, ela também não foge disso. Ela é basicamente o estudo das cores primárias e secundárias, onde todas elas resultam no marrom. Lembra aquela água feia que sobrava dos pincéis, né? Que é um marrom mesmo? Então, alguns eram mais escuros, outros mais claros. Por quê? Porque dependia da quantidade de cada pigmento que estava ali, mas todos eles eram marrons, tá? Então, assim, ó, quando se fala em neutralizar um cabelo, se fala em devolver para ele os 3 tons: amarelo, vermelho e azul, ok?
Isso chama-se neutralização de cor, tá? Quando não se há uma neutralização de cor, após uma mecha, por exemplo, após uma descoloração, né? Após um erro de cor, precisa se neutralizar esse cabelo. E é isso que acontece. Então, você olha para o cabelo, avalia que cor tá faltando aqui, né? Tá muito amarelo, tá muito vermelho, tá muito cinza, que cor tá esse cabelo e o que eu preciso devolver para ele. Isso chama-se neutralização de cor, tá? Então, todo o cabelo ele precisa ser neutralizado para que ele fique uma tonalidade perfeita. Então, a gente vai explicar um pouco mais sobre isso. Saber identificar uma altura de tom significa nada mais que conseguir classificar a sua cor dentro dessa escala. E é o primeiro resultado da coloração perfeita. O número está sempre relacionado à cor e vice-versa. Então, nessa tabelinha aqui, ó, vocês conseguem ver que aqui são as cores bases e aqui são as cores fantasias, tá? Então, aquele primeiro número que você vê na caixa de coloração é essa numeração aqui, é a cor base da coloração. Após um ponto que tem lá na numeração, você vê essa cor aqui, que é a cor fantasia que se revela. Então, por exemplo, você pode ver um 5.2, que é um castanho claro irisado, né? Que é um violeta. Então, assim, o 5, ele é um castanho claro, ponto 2, o 2, ele é um violeta, né? Então, ele vai ser um castanho claro meio roxinho, sabe aquele cabelo escuro que no sol você vê uma luz meio roxa, você vê uma luminosidade violeta, tá? Então, esse é um castanho claro violeta. O primeiro número é o que está antes do ponto, é a base. O que significa isso? É a cor natural do cabelo da cliente. Então, a cliente ela tem um 5, porém, ela quer revelar um tom fantasia, que é o violeta, certo? Então, a gente usa o 5, que é a base dela, ponto 2, que é a cor violeta. Então, vamos falar agora sobre coloração tom sobre tom. É uma coloração isenta de amônia, mas com oxidante. Não altera a cor natural do cabelo, apenas se sobrepõe sobre a tela. O que significa isso? É a famosa tonalização, né? Muito conhecida a tonalização. Então, pessoal, a tonalização ela nada mais é do que uma coloração sem amônia, porém misturada com o oxidante. Lembra do OX de 10, 20 ou 30 volumes? Então, essa coloração ela não contém amônia, mas ela funciona junto com o oxidante, tá? Então, essa coloração, ela tem o poder de colorir no mesmo tom ou um tom mais claro. Então, a tua cliente te procurou para somente renovar aquele cabelo escuro, que às vezes está avermelhado do sol, avermelhado de alisamento, às vezes está avermelhado de prancha, secador. Então, o cabelo também, quando ele é muito comprido, ele vai ficando um cabelo velho, né? E o que isso significa? O cabelo vai ficando com um aspecto mais avermelhado, com um aspecto feio. E aí, quando se faz uma tonalização nesse cabelo, você acaba devolvendo para ele o brilho, devolvendo a cor. Geralmente são as pontas que vão ficando dessa forma, né? Então, a tonalização, ela é para isso, para você clarear apenas um tom do cabelo da cliente ou para você revelar a cor que ela já tem, né? Mas tá com o cabelo apagado, tá com o cabelo opaco, sem brilho, faz uma tonalização nesse cabelo. Ele é indicado também para quem ele também não causa danos, né? Então, me perdi aqui na apostila, mas ele não causa danos à estrutura. Por quê? Porque ele é usado com o AX de 10 volumes, aquele AX mais baixinho que tem lá nos oxidantes, porque ele apenas uniformiza a cor, certo? Ele pode ser aplicado após outra coloração ou coloração permanente. Então, não tem problema nenhum. Você já coloriu o teu cabelo. Um exemplo muito claro. As mulheres que usam cabelos vermelhos, certo? Você faz uma coloração vermelho, precisa ser o quê? Uma coloração com amônia, com AX de 30, às vezes até de 40. Por quê? Porque a cor fantasia vermelha, ela é muito viva. Ela é uma cor bem clara, né? Um vermelho bem claro. E o que acontece? O vermelho, ele tem um pigmento muito grande, um grânulo muito grande. Então,
a dificuldade do fio segurar esse grânulo é maior. Então, o que acontece? Quando se lava esse cabelo, se perde muito pigmento, certo? Por isso que esse cabelo desbota a cada lavagem. E aí, o que acontece? Você pode intercalar entre uma coloração e outra uma tonalização. Nada impede que se faça isso. Por quê? Porque você não estará colocando um oxidante alto para abrir essa cutícula novamente, né? Então, você não vai fazer uma química agressiva. Você vai somente depositar o pigmento ali que se perdeu em meio ao tempo de pausa de coloração, de uma coloração e outra, certo? Então, por exemplo, a cliente faz coloração a cada 2 meses, você pode intercalar com uma tonalização no meio desse tempo, ok? Existe também a coloração vegetal ou rena, tá? Ela é indicada para pessoas que desejam alterar a cor do cabelo para no máximo 2 tonalidades abaixo. Além de mudar a cor, a rena encorpa os cabelos lisos e finos, combatendo a oleosidade excessiva. O pó de rena pode ser originalmente vermelho, proporciona sempre os tons avermelhados ao fio. Isso pode mudar em função à cor natural dos cabelos. Quanto mais escuro o cabelo, maior são os reflexos avermelhados. O tempo de aplicação do produto também é um fator determinante. Quanto mais tempo ele ficar nos cabelos, mais forte será a cor. É bom lembrar que esse procedimento é diferente da coloração permanente. O pigmento da rena se deposita sobre o fio, tendo um efeito cumulativo. Então, pessoal, isso aqui é por nível de curiosidade, né? Você deve ser um profissional antenado, que conhece todas as colorações que existem no mercado. E a coloração de rena é uma coloração muito pouco usada, né? Então, a gente usa muita coloração tradicional. Porém, vai acontecer de algumas vezes aparecer no teu salão alguma cliente com um potinho de rena lá, com uma coloração que ela compre numa loja e traga, ou até mesmo ela pode te pedir, ó, eu uso rena, você tem aí no teu salão, né, a coloração de rena. E como que você vai responder para tua cliente? Com conhecimento, né? Olha, a gente faz a aplicação da coloração, você sabe que quanto mais tempo você deixa, mais pigmenta esse cabelo, né? Você sabe que ela não é compatível com nenhuma outra química. Então, chega uma cliente lá que tem alisamento, tem permanente, tem mechas e decide do nada aplicar uma coloração de rena. Ah, ela parece inofensiva porque ela é natural e porque ela é em pó, ela mistura somente com água morna. Então, ela parece muito inofensiva. Porém, a coloração de rena, ela não é compatível com outras químicas. Ela simplesmente pode ser usada somente com a coloração de rena, para aquela cliente que somente usa coloração de rena há algum tempo já, tá? Então, é bom ressaltar que ela sempre provocará um certo alisamento no fio também, seja ele ondulado ou não. Quando se quiser mudar da rena para coloração permanente, é necessário um tempo de pausa e vários cortes de cabelo até que o pigmento da rena seja completamente removido do fio. Então, veja, é muito sério. A rena é uma coloração que parece inofensiva, mas não é. Ela realmente tem, né, uma química que ela não é compatível com nenhuma outra coloração. Então, você pode estar correndo o risco de dar um corte químico na tua cliente quando você aplica uma coloração permanente ou sem amônia em cima de uma coloração de rena. Por isso, é muito importante conversar com a cliente, fazer a avaliação, fazer a ficha de anamnese, né? Eu vou mandar para vocês a ficha de anamnese aqui no grupo, onde vocês podem fazer essa pré-avaliação, conversar com ela e pedir para que ela assine liberando esse tratamento, liberando essa química que você vai fazer no cabelo dela. Por quê? Porque existem casos, meninas, que as clientes elas não contam o que elas fazem no cabelo, tá? Por querer, às vezes, mudar radical, querer realmente que você faça o cabelo do que elas estão pedindo, às vezes é algo que não dá, mas elas querem tanto que elas acabam omitindo algumas informações, né? Omitindo o que elas usam, que tipo de produto, qual coloração já usaram. E aí coloca o profissional numa situação delicada. Por quê? Porque se acontecer um corte químico, a culpa será do profissional, né? A responsabilidade será do profissional.
E quando você tem uma ficha de anamnese preenchida, você tem um certo respaldo, digamos assim, perante a lei. Por quê? Porque o nosso trabalho é químico, gente. Nós trabalhamos com química, nós trabalhamos com produtos químicos e isso pode sim ocorrer alguma situação de incompatibilidade, né? A gente nunca está livre disso. Por isso, a ficha da anamnese é tão importante para que você preencha de forma correta, né? E que se ela omitir qualquer informação no momento do procedimento, ela está responsável por isso, ok? Pede para ela assinar e essa ficha fica guardada como documento no teu salão, tá? Então, sempre que a tua cliente vier, você vai pegar a ficha dela e vai anotar o que você fez. Ah, hoje eu mudei um pouquinho a cor, eu vou anotar lá, usei tantas gramas dessa coloração, tantas gramas da outra coloração, OX de tantos volumes. Isso, gente, nos dá uma segurança. Por quê? Porque cada vez que a cliente vem, você sabe o que foi feito no cabelo dela. Você não vai... Ai, meu Deus, o que eu fiz? Agora eu não lembro quantas gramas eu pus dessa coloração. E aí corre o risco de você errar o tom, corre o risco de da cliente não gostar. Às vezes você escurecer muito o cabelo dela e ela queria que ficasse do jeito que tinha ficado da vez passada. Então, assim, a ficha da anamnese, ela serve muito para nossa segurança, né? Então, você vai pegar a ficha da cliente, ela vai se sentir segura. Ela vai ver que você está com o documento em mãos, mostrando todo o processo de todos os atendimentos ali, tudo anotado, né? Quanto tempo de pausa. Então, isso é muito legal, porque a cliente se sente segura com você. O que ela pensa? Isso segura ela no teu salão, isso segura ela como cliente. Se ela for em outro salão, ela pode pensar, poxa, mas lá a fulana não sabe que cor eu pinto no meu cabelo. Mas lá a menina, ela sabe, porque ela anota, porque ela é organizada, porque ela tem a ficha da anamnese com os meus dados. Então, a ficha é muito importante, tá? Para que dê seriedade, né? Dê um pouco mais de autoridade no teu profissional, ok?